Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Finzinho de tarde aqui no Instituto Ayurveda, momento super propício, momento gostoso para a gente iniciar essa sequência de vídeos onde nós vamos trazer discussões aprofundadas sobre uma diversidade de temáticas relacionadas ao Ayurveda. A nossa finalidade aqui no Instituto Ayurveda é justamente abastecermos com conteúdo os estudantes de Ayurveda do nosso país, os profissionais de Ayurveda do nosso país, e nós já estamos cumprindo há algum tempo essa missão, agora com a nossa nova sede, toda pensada em função do Ayurveda, um local especialíssimo para o Ayurveda no nosso país, nós vamos poder fazer muito mais isso para todas as pessoas que amam o Ayurveda. Bom, esse é o primeiro vídeo dessa série e eu decidi trazer o tema o cérebro. Eu quis fazer isso pelo seguinte, eu acho que a gente discute pouco aqui no nosso país sobre os órgãos dentro da perspectiva do Ayurveda, né? E é importante demais que a gente possa conhecer melhor essas estruturas do nosso corpo através de um viés ayurvédico, digamos assim. Eu vou usar o neologismo ayurvédico aqui nos nossos vídeos, eu tenho feito isso nas nossas videoaulas, eu acho bom que nós possamos fazer isso. Essa sequência de vídeos que nós vamos trazer aqui para vocês, né? Algumas aulas elas vão ser, algumas conversas, né? Aqui a gente não tem a proposta de trazer de fato uma aula, mas alguns papos que nós vamos trazer aqui, eles vão ter um teor um pouco mais leve, a fim de contemplar quem está chegando agora no Ayurveda, e também algumas dessas aulas, algum desses papos, nós vamos um pouco mais fundo, né? Podendo dar as mãos a você, profissional de Ayurveda, estudante de Ayurveda que está aí no final da formação, para que a gente possa ir junto um pouco mais adiante. Bom, então vamos falar, né, sobre o cérebro dentro da perspectiva do Ayurveda. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem é que todos os sistemas, né, todos os shrotamsi, os sistemas da Ayurveda, eles têm um mula, uma raiz, eles têm o marga, que são as suas ramificações, os seus canais, as suas passagens, e ele tem um mukha, a sua área de entrada, né? Vagbhata, lá no Ashtanga Hridaya, ele diz que o corpo humano é como uma árvore invertida, cuja cabeça é a raiz. O tronco equivale ao tronco da árvore, os membros aos ramos dessa árvore, né? E aí ele explica que abastecendo a raiz dessa árvore, nós estamos abastecendo todo o corpo. Então, se você tem uma árvore, não adianta você tentar regar lá as folhas, as flores da árvore para promover saúde para a planta, né, para a árvore. Você precisa regar as raízes, né? Então, basicamente é isso que Vagbhata quer dizer para a gente. O verso completo, eu separei aqui, é o seguinte. Urdhvamulam adaha sakam rushayaha purusham viduhu mula praharinaha tasmadrogan shigrataranjayet sarvindriyani yenasmin pranayena cha samshritaha tena tasya uttamangasya rakshayan adrushubhave. Nesse slokam aqui, Vagbhata Acharya, o autor do Ashtanga Hridaya, do Ashtanga Sangraha, ele nos explica que o corpo humano de fato é como uma árvore invertida e que o Tamanga, o membro supremo, é a cabeça, que opera como a raiz dessa árvore, e que Sarvindriyani, e que todos os sentidos, Pranayena Cha, e também o Prana, são, digamos assim, que operados a partir dessa raiz.
Eu adoro essa ilustração feita por Vagbata, essa metáfora, porque dá muita clareza para a gente em relação ao que é o cérebro dentro da perspectiva do Ayurveda. O cérebro, ele é Urdhva Mulan, né? Ele é a raiz dessa árvore de cabeça para baixo. Quando nós nascemos, quando nós estamos lá na barriga da nossa mãe, nós somos abastecidos com prana, com esse princípio vital, essa força vital, que é a quinta essência de Vata Dosha. Prana é o início de toda atividade biológica dentro da perspectiva do Ayurveda. Sem prana, ou seja, sem essa qualidade de Vata, não há Pitta, não há Kapha. Prana, Vata ou Prana Vayu é a origem de tudo que ocorre no nosso corpo. Então, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, na forma de Garbha, né, de um embrião, de um feto, um bebezinho, né, em desenvolvimento, nós estamos sendo abastecidos pelo prana que o corpo da nossa mãe absorve. Então, a nossa mãe está lá respirando, né? O prana entra pelo corpo dela através das narinas, que são o mulam, a raiz do pranavaha shrotas, desse sistema respiratório, né? Desculpe-me, não é a raiz, é o mukha, a entrada, né? As narinas, né? Elas são o mukha, a entrada desse pranavaha shrotas. E então, esse prana, né, ele circula por todo o corpo dessa mãe e abastece também esse garbha, esse bebezinho, através do garbha shrotas, através do cordão umbilical. Porém, durante o nosso nascimento, nós vamos nascer, né, nós vamos penetrar esse mundo aqui, depois de sairmos de dentro do útero da nossa mãe, e o nosso Garbha Shrotas, ele vai ser cortado. Nós vamos nos desligar desse canal, desse marga, que nos une à nossa mãe. E então nós vamos precisar das nossas próprias fontes de Ana, alimento, Udaka, água, e Prana, força vital. Ou oxigênio. Tá? Prana não é só oxigênio, mas o oxigênio é um componente físico disso que nós conhecemos como prana. Então, quando nós nascemos, né, e o médico dá aquele tapinha no nosso bumbum e nós choramos, o choro é que vai abrir, né, esse brado de irritação que a gente vai ter ali, de incômodo, né, é que vai abrir o nosso pranavaha shrotas pela primeira vez. E aí o prana vai penetrar através do seu mukha, da sua porta de entrada. Vai chegar aos nossos pulmões, vai chegar ao nosso hridayam, ao nosso coração, vai ser ejetado por todo o corpo, mas principalmente para a cabeça. E aí, esse prana ou vata dosha que acabou de entrar no nosso corpo, de uma forma autônoma agora, é a nossa relação com o mundo externo, ele vai assumir esse trono que é a nossa cabeça, esse trono que é o nosso cérebro. Então, Vata Dosha, como imperador, ele assume o comando. Isso também é uma descrição nas Upanishads, né? É feita uma metáfora do prana como imperador. O imperador vai assumir o comando de todo esse corpo através desse órgão, que é o cérebro, né? Que está conectado ao nosso Madhyavaha Shrotas. O Madhyavaha Shrotas a gente pode entender como o sistema medular, né? Sendo que nós temos a medula óssea e nós temos uma medula nervosa no nosso corpo. São coisas diferentes, mas o Ayurveda entende como uma coisa só. Ele entende como aquilo que preenche o Ka, o espaço dos ossos.
Então, essa matéria que preenche o espaço dos ossos é chamado de madhya. E aí você tem dois tipos de madhya, né? Um é a medula óssea e a outra é a medula nervosa. Porque, veja bem, vê-se no nosso crânio, não é exatamente isso que acontece, né? Você tem o seu crânio com a sua estruturazinha ali, né? Com aquelas junções dos ossos da cabeça, você tem um oco, e esse oco está preenchido com uma massa cinzenta, ou seja, está preenchido com madhya. Tudo que preenche os ossos é madhya. E depois esse mesmo madhya desce, né, pela sua coluna vertebral, pelo interior da sua coluna vertebral, e se espalha por todo o seu corpo, levando o quê? Prana. Porque prana está intimamente ligado a um princípio inteligente, chitta. Então a gente entende, de fato, que essa atividade elétrica que anima o corpo, que está ligada à percepção, aos sentidos, à troca de informações, né? A informações que são levadas de uma célula nervosa a outra, isso é chitta. Isso está intimamente ligado a prana. Então é exatamente isso. Quando o prana ele adentra o corpo pela primeira vez, ele assume o comando da cabeça. E assim ele passa a reger essa orquestra que é o seu corpo. A gente pode ficar alguns dias sem comida, nós podemos ficar uma quantidade de tempo menor sem água, mas a gente não consegue ficar alguns minutos sem prana. Se ficarmos sem prana, perdemos chitta, a consciência, e todo esse mecanismo incrível que é o corpo também começa a colapsar, começa a falhar. Então, prana é a força que aviva o corpo, e Sarangadhar, o Acharya Sarangadhar, esse é um Acharya, né, que ele não é tão citado, mas ele é autor de uma das 6 principais obras do Ayurveda. Ele é autor do Sarangadhar Samhita. É uma das 6 principais obras do Ayurveda. Ele compõe aquilo que nós chamamos de tríade menor, Laghu Trayam. Sarangadhar, ele explica o seguinte, ele traz uma metáfora belíssima para poder explicar o que vem a ser prana. Ele chama prana de Vishnu Padamrita. Vishnu é a divindade preservadora do cosmos, é a força preservadora do cosmos. Vocês imaginam, as suas células estão aí bonitinhas, funcionando bem, porque dentro de uma perspectiva poética, é Vishnu, é essa força divina quem está fazendo a manutenção dessas células, como ocorre como faz com tudo dentro do cosmos, dentro do universo. Então, Vishnu é essa divindade, né, preservadora. Pada quer dizer pés, Amrita quer dizer fluido, o fluido restaurativo, o fluido que mantém a vida, o fluido que combate a morte. Mrita significa morte, Amrita quer dizer aquilo que combate a morte, ou seja, aquilo que promove a vida, né? Então, quando Sarangadhar chama o prana, a força vital, de Vishnu Padamrita, o que ele quer dizer muito poeticamente, né, e muito verdadeiramente também, é que o prana, ele é uma força que preserva todas as coisas vivas, preserva toda a vida, e isso ocorre graças à presença divina no universo. Esse pada, pés, representa que Vishnu ele está aqui, com os pés fincados no cosmos, ele está presente aqui. Ele é essa força preservadora do cosmos. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós inalamos o prana, nós estamos ganhando essa dádiva que é a vida, porque o prana é a força que liga o corpo. O prana é aquela força que liga todo o nosso corpo. Quando ele entra no nosso corpo, chega lá no nosso Hridaya,
né? A palavra Hridaya, coração, ela quer dizer, ela já faz uma alusão à troca, porque Hridaya, se a gente for desmembrar essa palavra, nós vamos ter duas sentenças sânscritas, uma Hara e a outra Daya. Hara quer dizer receber, Daya quer dizer doar. Então, o coração é aquilo que recebe e doa, recebe e doa, recebe e doa. E aí o coração recebe, Hara, recebe o prana. E depois Daya, ele doa esse prana para todo o nosso corpo, para todas as nossas células, para todas as nossas estruturas, para todos os nossos dados, todos os nossos tecidos. E é assim que esse corpo se mantém avivado, animado. Eu quero que vocês pensem em prana justamente dessa forma, como algo que liga o corpo, como energia elétrica, né? Se você for lá no interruptor, você liga, né? Você faz com que essa energia chegue a outras áreas da sua casa, no nosso corpo da mesma maneira. Então, mais uma vez, a gente volta àquela ideia de que o corpo sem prana, durante algum tempo, ele colapsa, ele para de funcionar. Então, essa força está entrando o tempo inteiro no nosso corpo e mantendo esse corpo vivo. Depois que o prana chega ao Hridaya, ele é levado por Rakta. Isso também é outra coisa que é completamente perfeita dentro da perspectiva da biomedicina ou da medicina moderna no Ocidente. Pro Ayurveda, Rakta, sangue, ele não é, numa visão da medicina ocidental, né, fala-se da parte amarela do sangue, ou a parte branca do sangue e a parte vermelha, né? Dentro da perspectiva do Ayurveda, Rakta é só a parte vermelha, porque a parte amarela ou a parte branca é rasa, é o plasma, é outra história, né? Então, os samhitas, eles explicam que a função de Rakta é Jivanam. A palavra Jiva significa entidade viva. Jivanam, aquilo que aviva, aquilo que dá vida, aquilo que mantém a vida. Então, quando o prana ele entra no nosso corpo através do nosso pranavara shrotas, chega no nosso hridaya, no nosso coração, e é bombeado por todo o corpo, esse componente vermelho do sangue, as hemácias, vão carregar o que? Oxigênio, jivanam, vão levar vida, prana, para todo o nosso corpo, para que ele se mantenha vivo. E uma das primeiras coisas que ocorrem é que o dana, ele ejeta esse sangue cabeça acima. O dana vayu, ele ejeta, é um componente de vata, né? Ele é uma variação do próprio prana, ele ejeta o rakta, o sangue, com o prana, cabeça acima. E aí prana, quando ele chega nessa morada dele, é a principal morada de prana, é o principal stamba de prana. O principal stamba, ou principal morada, assento de prana, dessa força vital, é a cabeça. E ele passa a reger os indriyani, os 5 sentidos. Ele passa a perceber, permitir que nós possamos perceber o mundo. Então é muito bacana, né, essa perspectiva do Ayurveda. Hoje é um primeiro papo aqui que nós vamos trazer sobre o cérebro dentro da perspectiva do Ayurveda. Mas nós vamos continuar essas discussões em próximos encontros por aqui, tá bom? Hoje é o iniciozinho de tudo. O cérebro, ele é chamado de Lingamastu, ou ele é chamado também de Murdha, dentro da literatura do Ayurveda. Tá? São os termos do Ayurveda que nós conseguimos entender o que vem a ser o cérebro, né? Então, Murdha, esse órgão tão importante, ele é uma sede, a principal sede de prana, de pranavata ou de pranavayu, e é ele quem anima todo o corpo. Ele é a raiz desta árvore virada de cabeça para baixo. Como os samhitas deixam claro,
para a gente que nada ocorre sem prana, ou mesmo que todos os desequilíbrios começam com algum desvio, algum distúrbio de prana, nós entendemos o quanto é importante a gente cuidar dessas raízes. Tem uma coisa muito bacana, né? Que assim, tem um trecho nos Samhitas, um capítulo dos Samhitas, digamos assim, que é chamado Muro da Taila. Essa parte, né, esse recorte dos Samhitas, ele refere-se ao cuidado com a cabeça e o cérebro. E ele se repete, né? A ideia de Muro da Taila se repete em alguns Samhitas. É dentro dessa discussão, Muro da Taila, dentro desse grupo de terapias, que se encontra a terapia conhecidíssima do Ayurveda, que é o Shirodhara, né? Então, vocês vão ouvir algumas vezes algumas pessoas afirmarem que não existe Shirodhara nos Samhitas, que eles não são mencionados, que isso é aprendido de forma oral, dentro de uma tradição oral da Índia. Na verdade, Shirodhara é mencionadíssimo nos Samhitas, tá? Dentro desse conceito de Muro da Taila. Então, os acharyas, quando começam a falar sobre esse tratamento da cabeça, né, eles começam a definir quais são as terapias que compõem Muro da Taila. São 4 terapias. A primeira delas, Shiroseka. Shiroseka literalmente significa irrigação da cabeça. E aí, a gente é o próprio Shirodhara, com outro nome, né? A finalidade aí é tratar realmente da cabeça como um todo. Cérebro, nervos, né? A mente, não só os aspectos objetivos, né? Que nos compõem, no caso, os órgãos, a cabeça, o cérebro, mas também aquilo que é subjetivo para a gente. A mente, por exemplo. Né? A mente é uma coisa completamente subjetiva e o Ayurveda encara a mente dessa forma. Né? Então, para a gente tratar desse componente físico, dos componentes físicos da cabeça, dos órgãos do sentido, dos olhos, ouvidos, suas estruturas, né? E também do próprio cérebro, nós temos um caminho terapêutico nesse sentido. Mas o Ayurveda também nos dá um caminho terapêutico para a gente tratar, para a gente cuidar das nossas subjetividades, ou seja, da gente cuidar também do nosso componente psicológico. Né? Então, o Ayurveda, digamos assim, ele assume 2 caminhos diferentes que podem estar entrelaçados. Né? Normalmente, numa prática terapêutica do Ayurveda, esses 2 componentes eles se entrelaçam. Né? A gente vai cuidar das estruturas físicas ali do corpo, do cérebro, dos nervos, né? Dos órgãos, dos sentidos, ao mesmo passo que nós vamos cuidar também daquilo que é subjetivo, nós vamos cuidar dos componentes psicológicos, se há algum trauma, né? Algo nesse sentido, se existe medo, se existe inquietação, se existe insônia e assim por diante. Né? Mas dentro desse capítulo, digamos assim, chamado Muro da Taila, nós temos 4 terapias. A primeira delas, Shiroseka ou Shirodhara. A segunda, Shiropichu. É uma irrigação da cabeça, enquanto Shirodhara é aquele que fica um fiozinho constante de óleo morno e medicado passeando pela nossa cabeça. Né? Em Shiropichu, Pichu quer dizer encharcar. Nós encharcamos a cabeça com esse óleo morno, medicado e deixamos agir durante algum tempo, até que esse óleo ele possa penetrar a cabeça e agir sobre essas estruturas. A terceira terapia é o Shirobhasti, que também é dito que não existem, que os bastis não são citados nos Samhitas, mas os bastis são sim citados nos Samhitas. Eu vou dizer exatamente onde aparecem os bastis um pouquinho mais adiante, numa próxima conversa nossa aqui, tá bom? Mas tem aí o Shirobhasti, que é a irrigação da cabeça com óleo medicado, através de um cone, que vai ser feito de couro ou de folha de bananeira, tá bom? E nós temos também Shirobhyanga, que, digamos assim, é a oleação da cabeça através de Mardana, que é a técnica que a gente utiliza para olear. Mardana é massagem, que é a técnica que a gente utiliza para fazer Abhyanga,
que é a oleação, que é outra coisa. Então, raramente vocês vão ver dentro das clínicas de Ayurveda alguém fazendo oleação só passando óleo no corpo. Vai ter massagem, vai ter mardana, porque é o melhor método de se olhar. Tá? Você em casa também, no seu dinacharya, na sua rotina diária, você pode fazer a sua Abhyanga, que a gente usa, faz com muito menos óleo, né? Mas através de uma automassagem, através de mardana também. É indiferente se você vai só passar ou se você vai fazer uma massagenzinha mais, digamos assim, mais terapêutica mesmo no seu corpo, né? É claro que você aplicando mardana, você vai gerar alguns benefícios extras em que só passando óleo de uma forma rasa não vai funcionar tão bem, tá? Mas o importante é que a Abhyanga, né, pode ser feita de uma forma ou de outra, né? Isso não cabe muito aqui a nossa discussão. Bom, gente, vou finalizar ressaltando que nesse slogan que eu li aqui nessa aula, a cabeça, o cérebro, né, eles são chamados de Uttamanga, a área superior, a parte superior do nosso corpo. A parte superior, a parte mais importante do nosso corpo é Shiro, Murda, é a cabeça, é o cérebro e, consequentemente, os nossos nervos, que são os meios através dos quais esse cérebro, essa estrutura, o Murda, zela e cuida de todo o nosso corpo. Então é isso, né? Alcançamos aí cerca de meia hora de conversa. Os nossos vídeos vão ter mais ou menos esse tempo. Espero que eu tenha contribuído bastante com vocês. Eu vou pedir para que vocês comentem esse vídeo, né, dizendo o que vocês acharam, se foi um vídeo importante para a prática de Ayurveda de vocês, principalmente para quem já pratica, para quem já é profissional de Ayurveda, também para aqueles que são estudantes de Ayurveda e também aqueles que estão começando a conhecer o Ayurveda agora. Comentem aí, contribua com o nosso canal, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, do Instagram e também podem sugerir algumas pautas, aquilo que vocês gostariam que possa ser discutido aqui. A gente já tem um cronograma, a gente tem já uma sequência de aulas, mas na medida que eu perceber que existem necessidades que são mais urgentes para vocês, de repente elas furam a fila aí e a gente já fala diretamente sobre esses temas, tá bom? Desejo vida longa para todos vocês, tudo de mais especial, um beijo no coração de todos, vamos nos falando aí e Jai Ayurveda.